Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, espero que estejam tudo bem. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os números quânticos e entender o que são esses números quânticos e qual que é a importância da gente entender isso, tá? Então vamos então adiante. Só lembrando que até então a gente trabalhou um pouquinho sobre a distribuição eletrônica dos elétrons, né, nas camadas, né, como que eles são distribuídos, a importância de saber o número atômico, de saber como distribuir eles, né, a partir do diagrama de Linus Pauling, certo? Então vamos aqui para a gente entender agora sobre o que são esses números quânticos. Bem, o prof colocou aqui umas figuras aqui. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que é isso. Bem, é um mapa, né? Uma localização aqui, uma casa que tem um número. Bem, na nossa vida, a gente utiliza as localizações bastante, né? A gente utiliza as localizações no mapa, utilizando o Google Maps para a gente se localizar em algum endereço que a gente não conheça. A gente pode se localizar pela rua onde a gente mora, pelo bairro, pela cidade, pelo país, né? Tudo isso. E pelo número da casa, por exemplo, né? Tá, mas e o que tudo isso tem a ver, né, com a nossa aula de química, né? Então, vamos entender. O que são números quânticos, então? O que os números quânticos fazem? Esses números quânticos, eles vão nos ajudar a entender a localização aonde cada elétron mora, cada elétron fica lá dentro da sua órbita, dentro das suas órbitas, tá? Então, vamos entender primeiro o que são esses números quânticos, né? Bom, os números quânticos, eles são os 4 números para localização e identificação do elétron, tá? Eles mostram onde ele se encontra no átomo, em que órbita ele está e diferencia a quantidade de energia entre eles. Então, vamos ver isso na prática agora. Então, número quântico principal. Então, esse é o primeiro endereço que a gente precisa entender aqui do nosso elétron. O número quântico principal, que ele é representado também por essa letra N aqui, tá? Então, o número quântico principal, ele representa a quantidade de camadas, o que tem o elétron, tá? Então, por exemplo, aqui, esse átomo que nós estamos mostrando aqui, ele tem, né, tantas camadas. Então, as camadas que a gente identifica e procura onde esses elétrons estão, são essas camadas aqui, K, L, M, N, O, P, Q, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, tá? Então, nós temos a outro endereço do elétron, que é um número quântico secundário, também conhecido como L pequenininho. Aqui seria um Lzinho assim, minúsculo, tá? Ou azimutal, também vocês vão encontrar como esse nome aqui. Então, esse número quântico secundário, ele representa o subnível, tá? Então, onde que fica esse elétron dentro da órbita, em qual subnível que ele fica, né? E eu vou explicar para vocês mais adiante como identificar esse subnível, tá? Então, nós temos também outro endereço, que é o número quântico magnético, representado pelo Mzinho, que seria a descrição, né, a orientação, o espalhamento dos elétrons nas orbitais. Então, se você olhar naquele primeiro lá, o espalhamento, aqui seriam as orbitais, como que esses elétrons estariam se espalhando aqui? De que forma eles fazem esse espalhamento, tá? De que forma, então, que nós podemos identificar isso? Então, vamos entender um pouquinho o que representa, né, esse número quântico magnético. Então, ele representa o orbital, o espalhamento dos elétrons nessa órbita, tá? Então, olha só, essa representação aqui, vocês vão encontrar muito na literatura, o que vai nos ajudar a identificar esse número quântico magnético, tá? Então, olha só, nós temos aqui essa legendinha. Então, o quadradinho verdinho aqui seria o subnível S, que a gente falou ali atrás, que nós temos esses 4 subníveis, né? O subnível D, o subnível P e o subnível F. Esse quadradinho aqui, ele seria o local onde estaria o nosso elétron, né? Após a distribuição, nós vamos entender qual localização que ele ficaria dentro desses subníveis aqui. Então, aqui, cada orbital, lembrem-se disso, pessoal, já expliquei também nas aulas anteriores. Cada orbital comporta apenas 2 elétrons, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Esse númerozinho aqui, que nós temos aqui, esses números aqui, -1, -2, 0, +1, +2, +3,
ele representa o endereço do nosso elétron. Então, lá no final, quando tudo estiver distribuído, vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês, vocês vão observar onde foi que se espalhou o último elétron. Onde ficou o último elétron dessas casinhas aqui, né? Aí, esse vai ser, então, o endereço final do nosso elétron, tá? Também nós temos a outra forma de identificar, encontrar essa casinha do elétron pelo número quântico spin, também representado pela letra S. Então, o número quântico spin, ele representa a rotação do elétron no seu próprio eixo, tá? Então, nós temos aqui a rotação dele, que pode ser no sentido horário, tá? Quando ele é no sentido horário, ele tem essa configuração aqui, tá? E também nós temos no sentido o sentido anti-horário, que é esse sentido aqui que ele fica negativo, menos 2, e no sentido horário, que ele vem, então, na forma positiva, girando para o lado oposto. Mas o que isso é importante a gente saber, né? Por que eu preciso saber se ele gira no sentido horário ou anti-horário, né? Então, já a gente vai compreender. Esse giro horário e anti-horário, ele cria um campo magnético, pessoal, que vai fazer o quê? Vai favorecer, então, que haja um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. Se os elétrons estiverem no mesmo sentido, eles vão se repelir, né? Se atrair. Se eles tiverem forças contrárias, eles vão se repelir. Então, é importante a gente identificar se há essa força de atração ou de repulsão para entender, então, a localização desse átomo lá dentro da orbital. Então, dentro de uma orbital, nós podemos ter apenas 2 elétrons, como a prof já explicou, porém, obrigatoriamente, esses elétrons devem estar com os spins opostos. Então, é por isso que é importante a gente saber daquele anti-horário e horário. Então, o que acontece? Eles não podem estar, pessoal, no mesmo sentido. Se eles forem os dois positivos, eles vão se repelirem, porque os opostos que se atraem, lembram? Sinais iguais se atraem, sinais opostos se repelem, né? Então, nós precisamos que esses elétrons, eles estejam com spins opostos. Então, um deve estar com a carga negativa e um deve estar com a carga positiva. Então, os spins opostos para que eles possam, então, se emparelhar. Lembra daquele quadradinho que eu mostrei para vocês lá atrás? Olha só o que ele representa. Representa aquela camadinha lá, 1s2, 2s2, 2p3, aquela distribuição lá do Linus Pauling, que 2 elétrons apenas podem ficar em cada casinha dessas, é essa forma que eles devem ficar. Um tem que ser para baixo, na forma negativa, e um tem que ser para cima, na forma positiva, para que eles consigam essa atração, para que eles mantenham essa estabilidade dentro da orbital, tá? Eu vou agora mostrar para vocês um exemplo, para vocês entenderem como que a gente aplicaria essa diferenciação, né, do spin e dos números quânticos principal, secundário, certo? Então, vamos lá. E o magnético. Então, olha só, eu peguei aqui o exemplo do ferro, tá? O ferro tem número atômico 26. Relembrando, primeiro a gente tem que fazer a distribuição na Linus Pauling, tá? Naquele esqueminha lá do Linus Pauling. Então, vocês vão pegar lá aquela regrinha que eu coloquei em outras apresentações, eu pedi para vocês copiar também, como uma fórmula, lembra que eu falei para vocês? Criem isso como uma fórmula matemática, para que vai ajudar vocês a entender como que faz essa distribuição nos níveis aqui. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui só para vocês lembrarem o que seria essa distribuição, né? Olha as camadas, os níveis e subníveis, certo? Então, os níveis, camadas, níveis, subníveis, tá? Então, olha só, a gente distribuir, então, o ferro, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir esse número dentro das camadas, começando aqui pela camada K, porque a gente começa sempre pela camada K, a camada que é mais perto do núcleo, certo? E nós vamos, então, afastando conforme for distribuindo esses elétrons, certo? Então, olha só, distribuindo aqui o ferro 26, nós temos essa configuração aqui. Então, distribuir lá, 1s2. Quando é 1, não precisa necessariamente você colocar.
Então, pessoal, assim, ó, quando tem aqui o número 1, não precisa necessariamente você usar o número 1 aqui. Só o S, ele já subentende que é 1S2, tá? Então, distribuindo aqui o ferro, né? Ferro, 1S2, 2S2, 2P6. Olha só, vai acompanhando lá só para vocês compararem que a gente tá seguindo esse esqueminha aqui, né? 3S2, 3P6, 4S2, né? Por quê? Porque ele vem aqui, né, pessoal? 3P6 e ele desce no 4S2, ó. 4S2. Aí depois o 4S2, ele vai lá pro 3D6. Por que 3D6? E, na verdade, aqui ele seria 3D10. Aqui ele tá uma distribuição, certo? Então, 3D10. Só que como o 10 seria o último aqui. Mas para mim completar os 26, eu não preciso de 10. Eu só preciso de 6, né? Então, se você fazer a sominha aqui, em todos esses numerozinhos aqui, você vai chegar ao número 26, certo? Ó, 12, 14, 16, 18, 20, 26, certo? Então, eu primeiro preciso fazer a distribuição. Agora, vamos identificar, então, a casinha desse elétron aí. Então, utilizando aquilo que eu expliquei agora anteriormente e a distribuição feita, nós vamos identificar onde que esse elétron mora. Vamos entender, então. Colocando, então, algumas coisas importantes aqui. Então, número quântico principal, que a gente precisa identificar, o N, é o último elétron a ser distribuído. Então, qual seria o último elétron a ser distribuído aqui? Qual seria o número quântico principal? Então, o número quântico principal seria o número 3, que é essa aqui que determina o número quântico principal. Então, vocês poderiam estar até escrevendo ali, número quântico principal, fica então na N3, certo? Aqui, nós entendemos os subníveis. Lembra os subníveis S, P, D, F? SPD, né? Então, assim, esses níveis SPD, então, o que que acontece? Lembra que a gente explicou, que eu expliquei para vocês ali do lugarzinho onde eles ficam? Então, se ele for no S, ele tá no 0. Se ele for P, ele tem número quântico 1, tá? E se ele for D, ele tem número quântico 2. Então, olha só. O D, que é onde parou aqui o nosso elétron, ele tem 5 orbitais, como vocês podem observar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês quiserem saber qual é a quantidade de orbitais dos outros subníveis aqui, só vocês olharem no slide anterior lá, que tem aqueles outros lá dos quadradinhos, só para vocês relembrarem, tá? Então, esse eu coloquei porque é da configuração que a gente vai usar para esse elemento aqui, tá? Então, no caso que ele tá, então, no subnível D, né? Então, ele tem 5 orbitais, certo? Então, subnível D, 5 orbitais. Então, esse seria aqui. E lembrando que cada orbital suporta 2 elétrons, não podem ver aqui. Aqui eu não posso ter mais que 2 elétrons. Então, só para vocês entenderem já aqui dessa configuração aqui, como que eu distribuiria, então, para mim descobrir qual que é, então, o subnível aqui desse elétron, né? Qual que seria o spin desse elétron, né? Então, olha só, o que eu tenho que distribuir agora é apenas esse elétron. Então, eu vou pegar ali a quantidade de orbitais que suportam ali, né? A última camada que ele apresentou. E eu vou, então, começar a distribuir. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Lembrando, pessoal, que primeiro a gente tem que sempre colocar ele na forma positiva, na forma para cima, tá? E depois, quando termina, a gente inicia, então, para baixo. Então, se digamos o número aqui, esse número aqui, esse elétron fosse 8, então eu deveria, então, se eu completei o 6 aqui, eu deveria completar 7, 8. Se ele fosse 8 aqui, se a última camada aqui. Então, como ele é 6, eu acabei nessa aqui. Então, nós sabemos que o spin desse elemento, ele acaba aqui nessa camada aqui, certo? No menos 2. Então, como que a gente escreve ele? Menos meio, tá? Então, a gente descreve ele como menos meio porque ele está na parte negativa, né? Ele está antes aqui do 0, tá?
Então, número quântico magnético seria esse menos 2 aqui, que foi onde ele está, né? Onde ele parou. E o spin seria menos meio, porque ele está na parte, então, negativa aqui, certo? Bom, pessoal, só para mostrar então aqui que eu falei para vocês aquela tabelinha, então só para vocês terem como resumo aqui, se vocês pegarem qualquer elemento e quiserem distribuir, né? Distribuam lá um elemento, o oxigênio, por exemplo. Distribua ele lá nas camadas. O último elétron da camada, qual é? Então, a partir daquele último elétron, você vai responder essas perguntas aqui. Quantas orbitais ele tem? Qual é o valor, né, desse número quântico magnético? Aonde que ele se localizou dentro dessa representação gráfica dos orbitais? Então, essa representação que você vai utilizar para qualquer distribuição, para saber número quântico principal, número quântico secundário, para saber o número quântico magnético e para saber o spin, tá? Então, dentro dessa configuração aqui, essa tabelinha aqui é muito importante vocês gravarem ela, se vocês quiserem copiar no caderno, que para vocês resolverem qualquer equação relacionada ao endereço do elétron, vocês vão utilizar essa tabelinha aqui, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Talvez precisasse de mais alguma, de repente, mais alguma explicação para que vocês entendam melhor. Se vocês não entenderam, me avisem que eu faço um outro exemplo para explicar melhor para vocês, de forma mais detalhada, tá? Mas, de maneira geral, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir entender, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, me chamem no WhatsApp ou no Discord no nosso dia marcado, certinho? Bons estudos a vocês e uma ótima semana!